Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa semana número 2 da disciplina de Análise das Demonstrações Contábeis. A proposta da videoaula de hoje é iniciarmos a discussão quanto às técnicas de análise. Entre as técnicas de análise tradicionais, nós temos a análise horizontal, a análise vertical e a análise por meio de índices, nos quais nós abordaremos os índices de liquidez, os índices de endividamento e de estrutura de capital, os índices de rentabilidade e também os índices de atividade, conhecidos inclusive por prazos médios, e os índices da administração do capital de giro. Daremos início hoje com um estudo aprofundado da análise horizontal e vertical. Por meio da análise horizontal e vertical, é possível avaliar cada uma das contas de maneira rápida e simples, comparando as contas entre si, entre diferentes períodos. Isso é feito utilizando simplesmente uma regra de 3, é bem simples de calcular. Inclusive, nós utilizaremos o Excel como ferramenta de apoio para esses cálculos, ok? Essa é uma técnica que vai permitir que nós possamos chegar a um nível de detalhe que outros instrumentos não permitem, sendo possível avaliar cada conta isoladamente, inclusive. As duas principais características de análise de uma empresa são a comparação dos valores obtidos em determinado período com aqueles levantados em períodos anteriores e o relacionamento desses valores com outros afins. Dessa forma, a gente pode afirmar que o critério básico que norteia aqui a análise de balanços é a comparação. Por exemplo, se eu pego uma demonstração do resultado do exercício para analisar e eu olho a linha dos custos, pode ser CPV, CMV, né? O valor nominal que ele tem ali na demonstração, isoladamente, ele não demonstra nada para mim, concordam? Mas se eu comparar, por exemplo, com o montante de vendas, eu vou saber, por exemplo, qual é a representatividade desses custos em relação ao montante de receita. Ou ainda, eu posso comparar esses custos de produção com outros exercícios. Ou seja, se eu estou comparando o ano de 2019, eu posso pegar exercícios anteriores, 2018, 2017, e comparar, então, verificando a evolução desses custos ao longo dos 3 anos. Aí sim, a partir de comparações, eu consigo trazer informações relevantes para a análise. Bom, a análise horizontal, ela é, então, a análise ao longo do tempo, em que eu vou comparar valores de uma mesma conta ou grupo de contas em diferentes exercícios sociais. Percebam que a análise horizontal é uma análise temporal, em que eu vou comparar, então, ao longo dos anos uma mesma conta. A equação é a seguinte, pessoal. Eu tenho no meu numerador a conta de período corrente, divido pela conta ano base e multiplico por 100. E aí eu tenho um resultado em percentual do aumento ou redução de uma conta em relação ao seu ano base. A análise horizontal é importante porque ela permite avaliar a evolução verificada nos diversos elementos das demonstrações contábeis ao longo de um determinado intervalo de tempo. Permite também que nós possamos analisar a tendência passada e a realização de projeções futuras de cada conta ou grupo de contas. Gostaria de mencionar que nós vamos utilizar o capítulo 7 do livro do Asaf Neto para discutirmos análise horizontal e vertical. Esse capítulo ficará disponível para leitura via UFPR virtual. E o Asaf Neto, ele propõe que a gente faça essa análise de uma maneira organizada. E ele passa a seguinte dica, ou o seguinte passo a passo, para que a gente possa iniciar a aplicação das técnicas. Vamos começar olhando sempre a evolução dos ativos de curto prazo com os passivos de curto prazo, ou seja, o que eu comparo ali? O montante de investimentos que está sendo realizado no curto prazo versus o montante de recursos, né, financiamentos de terceiros que eu preciso para financiar os meus ativos correntes. Dessa forma, a partir dessa comparação, eu vou conseguir observar, por exemplo, se o meu ativo circulante ele aumenta mais que proporcional ao meu passivo circulante, ou se ele aumenta menos que proporcional ao meu passivo circulante. E ao observar essas questões, eu consigo já tirar algumas inferências. Como, por exemplo, se eu tenho um montante de investimentos, os meus ativos são maiores e aumentam mais que proporcionalmente os meus passivos circulantes, eu posso concluir que existe aí uma folga financeira. Eu tenho mais investimentos do que recursos que eu devo pagar. Agora eu posso verificar uma situação inversa, em que eu tenho passivo circulante maior que ativo, e inclusive esse passivo circulante ele está aumentando mais que proporcional aos meus ativos circulantes, de modo que não existe aí uma liquidez. Pelo contrário, existe um aperto financeiro, é uma dificuldade de liquidez nessa organização. Uma vez olhado e analisado o ativo circulante e o passivo circulante, eu passo a observar a evolução do ativo permanente produtivo. Ou também, o Asaf Neto ele vai chamar de ativos fixos, né, esses ativos permanentes. Quais são eles? São os subgrupos do ativo não circulante: ativo imobilizado, ativo intangível e de investimentos. Tá? Então, são esses que a gente não tem uma perspectiva de venda e que, na verdade, são adquiridos como apoio e suporte para o negócio, quando menciono ativo imobilizado e ativo intangível, e de investimento que tem um caráter de investimento, ok? Percebam que o realizável a longo prazo, que são os direitos de longo prazo, ele está de fora, quando há a menção de ativos permanentes produtivos ou ativos fixos, tudo bem? Esse grupo patrimonial ele vai refletir para a gente a capacidade instalada de produção de uma empresa. E o próximo tópico corresponde à evolução da estrutura de capital, que consiste em nós olharmos o lado direito do balanço patrimonial, que é composto por passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Patrimônio líquido corresponde ao nosso capital próprio e os passivos correspondem a recursos aí originados de capital de terceiros, tudo bem? Ao observar essa estrutura, nós conseguimos verificar então de que maneira a organização está sendo financiada. Esses são os 3 focos principais de análise que nós utilizaremos quando da aplicação da análise horizontal no balanço patrimonial.
A mesma técnica será aplicada na demonstração do resultado do exercício, em que nós poderemos verificar a evolução das receitas, a evolução dos custos de produção, a evolução das despesas, em relação ao volume de vendas e os seus reflexos sobre os resultados do exercício. Poderemos analisar, por exemplo, se os custos de produção eles aumentaram mais que proporcional ao aumento das minhas receitas ou menos que proporcional ao aumento das minhas receitas. Em uma situação em que o custo de produção ele aumentar, mas aumentar menos que proporcionalmente as receitas, nós podemos tirar como inferência, por exemplo, que houve uma redução no custo unitário de venda, causada por maior nível de produção e de vendas. Nesse caso, a empresa ela soube melhorar a sua estrutura de custos fixos, reduzindo o custo por unidade de seus produtos. Ou ainda, poderíamos verificar se houve um aumento dos preços de vendas em percentuais proporcionalmente superiores ao aumento verificado nos custos. Uma evolução mais significativa no aumento das receitas de vendas em relação, quando comparadas aos custos e despesas operacionais, por exemplo, pode demonstrar simplesmente um melhor desempenho da administração nos ativos da empresa. Vamos então aplicar a técnica da análise horizontal em uma empresa. A proposta do exercício, ele menciona que o meu ano base é o ano anterior. Ou seja, quando eu olhar o ano de X2, eu vou olhar, por exemplo, a conta do meu ativo circulante e a sua evolução em relação ao ano anterior, em relação ao montante do ano de X1. Quando eu for analisar o ano de X3, eu vou analisá-lo em relação ao ano anterior, ao ano de X2. O ano base, ele poderia ser definido também como fixo. Eu poderia definir como meu ano base o ano de X1. Dessa forma, quando eu for calcular a análise horizontal, tanto para o ano de X2 quanto para o ano de X3, eu calculo com base no ano de X1. Vamos lá, então? Gostaria de mostrar rapidamente para vocês como é aplicada, então, a análise horizontal. Como já mencionei, é uma proporcionalidade, então é a regra de 3, né? Para que eu identifique quanto que evoluiu o ativo circulante do ano X2 em relação ao ano de X1, eu vou aplicar aqui no Excel 1 igual, relacionar a conta do meu numerador, que é o ano de X2, então eu tenho que no ativo circulante de X2, eu tenho um montante de 110 mil. Quanto isso representa em relação ao ano de X1? Então eu vou dividir 110 mil por 100 mil. E vou multiplicar por 100, para que eu identifique em valores percentuais. Então, gente, esse valor de 110 mil, em relação ao ano anterior, ele corresponde a 110%. Isso significa que o meu aumento da conta do ativo circulante de X2 em relação a X1 foi de 10%. Tudo bem? No ano de X3, eu tenho 95 mil do ativo circulante, dividido pelo ano base, que é o meu ano anterior, ano de X2. Então, eu tenho 95 mil dividido por 110 mil, vezes 100, para que eu coloque em percentual. Eu tenho aí que o montante de 95 mil do ativo circulante em X3 corresponde a 86% aproximadamente em relação ao ano anterior. Então, gente, houve um aumento ou houve uma redução em relação ao ano anterior? Em valores absolutos, eu já consigo identificar que o meu valor aqui, ele reduziu, né? 14% da redução do ano de X3 em relação ao ano de X2. Então, eu poderia concluir que existe uma tendência ao longo desses 3 anos? Não, né? No ano X2, em relação ao ano de X1, houve um aumento de 10% na conta do ativo circulante. E do ano de X2 em relação ao ano de X3, houve uma redução de aproximadamente 14% no ativo circulante. A mesma coisa é realizada quando da aplicação da análise horizontal na demonstração do resultado. Então, aqui, por exemplo, também utilizaremos ano base e ano anterior, tudo bem? Então, eu teria aqui, em relação às vendas, em X2, 1.260.000, dividido pelas vendas de X1, 830 mil, vezes 100. Eu tenho aqui, o meu montante em X2 representa 151% em relação ao X1, ou seja, houve um aumento de vendas de X2 em relação ao X1 de quase aí 52%. E no ano de X3, eu tenho 2.050.000 dividido por 1.260.000, vezes 100. Eu tenho um aumento aqui das minhas vendas do ano de X3 em relação ao ano de X2 de 62%, aproximadamente. Então, existe uma tendência de aumento aí nas vendas significativas, né, durante os últimos 3 anos. Mais uma vez, o CMV, pessoal, eu tenho aqui 840.500 dividido por 524.167 vezes 100. Os meus custos, eles aumentaram 60% em relação ao ano anterior. E em X3, eu tenho que os meus custos aumentaram 89% em relação ao ano anterior. Tudo bem? Tranquilo em relação aos cálculos? Bem simples, né? Uma vez calculada a análise horizontal para os últimos 3 anos da empresa, exemplo aqui, podemos agora começar a nossa análise e verificação quanto às contas do balanço patrimonial. Vamos utilizar as dicas do capítulo 7 do Asaf Neto. E vamos inicialmente, então, analisar o balanço patrimonial observando a evolução dos ativos e dos passivos de curto prazo. Vejam, o meu ativo circulante, ele teve um aumento de 10%
no segundo ano, e no terceiro ano houve uma redução de 13,6% em relação ao ano anterior. Então, eu não concluo aqui nenhuma tendência, né, nem de aumento, nem de queda ao longo dos últimos 3 anos. Houve um aumento de 10% e no ano seguinte uma redução de 13,6%. Enquanto que no meu passivo, vejam que em valores absolutos, pessoal, o meu passivo, ele é no ano X1 de 70 mil, enquanto o meu ativo é de 100 mil. Então, inicialmente, eu tenho mais ativos do que passivos, o que demonstra para mim uma folga financeira, certo? Bom, no ano de X2, o meu passivo, ele demonstra aqui um aumento de 29% em relação ao ano anterior. Enquanto que o meu ativo aumentou quanto? Aumentou somente 10%. Então, aqui, houve um aumento do meu passivo circulante, mais do que proporcional ao meu ativo circulante, o que demonstra para mim uma diminuição da minha folga financeira. No ano de X3, o passivo circulante teve um aumento de 17,8% em relação ao ano anterior. Então, ele continuou crescendo. Enquanto que o meu ativo circulante, no ano de X3, o que aconteceu, pessoal? Nós observamos uma redução de 13,6%, né? Se eu olhar em valores absolutos, o meu ativo circulante no ano de X3 é de 95 mil, enquanto que o meu passivo circulante é de 106.400. Observem que no ano de X3 eu tenho o meu passivo corrente maior do que o meu ativo corrente. Vejam como as coisas inverteram. Eu tenho folga financeira aqui no ano X3? Não, né? Eu não tenho mais ativos do que passivos. Eu tenho mais dívidas agora no curto prazo do que investimentos do curto prazo. Logo, eu tenho um aperto financeiro e eu não tenho aqui uma situação de liquidez favorável. Uma vez analisado a evolução do meu ativo circulante, a evolução do meu passivo circulante e a comparação para verificação se o meu passivo circulante ele aumentou mais que proporcional ou menos que proporcional ao meu ativo, eu consigo então tirar algumas conclusões quanto à liquidez da empresa. E nesse caso, nós podemos observar que houve uma deterioração na capacidade de pagamento do curto prazo. Inclusive, uma empresa que tinha uma folga financeira passa a ter um aperto financeiro no ano de X3. E aqui, pessoal, a pergunta que tem que ficar é: por quê? Qual foi a causa desse aumento significativo nos passivos circulantes? E o analista precisa verificar quais foram as causas dessa inversão entre montante, né, de ativos e passivos de curto prazo. Nesse momento, paramos a análise por aqui. Vamos analisar agora a estrutura de capital, ou seja, o meu lado direito do balanço patrimonial, em que nós temos as origens de recurso. Começando pelo capital próprio, que corresponde ao nosso PL, vejam que em X1 eu tinha no PL 340 mil, em X2 esse valor absoluto passou a 393.700 e em X3 ele é de 390 mil e 600 mil. Bom, no ano de X2 houve então um aumento de 15,8% em relação ao ano anterior de capital próprio para a empresa. Já no ano de X3 houve uma redução de 0,8% em relação ao ano de X2. Esse foi o comportamento do capital próprio nesses últimos 3 anos. Em relação às minhas origens de recurso de capital de terceiros, e aí eu passo a analisar o meu passivo circulante e o meu passivo não circulante. Vejam que no passivo circulante, no ano de X2, eu tive um aumento de 29% em relação ao ano de X1, enquanto que no ano de X3 eu tenho um aumento de 17,8%. O meu passivo não circulante também vem crescendo de maneira significativa. No ano de X2, o aumento foi de 33,3% em relação ao ano anterior, e no ano de X3, houve um aumento de 17,5% em relação ao ano anterior. Então, ambas as minhas origens de recursos de terceiros vêm crescendo significativamente, né? E vejam que o capital de terceiros ele vem crescendo mais que proporcional ao meu capital próprio, que inclusive no último ano não cresceu, e sim decresceu, né? Então, me parece que a estratégia da organização aqui é captar recursos de terceiros. Mas por quê, pessoal? O que será que está acontecendo? Por que ela está precisando desses montantes aí de empréstimos, né, de terceiros? Vejam que esse aumento de capital de terceiros em relação ao capital próprio, isso demonstra que a empresa ela está ficando mais dependente de seus credores, né? E, consequentemente, isso aumenta o risco financeiro para a organização. Vamos agora observar a evolução do ativo permanente produtivo. Em X2, houve um aumento de 30% nos ativos fixos em relação ao ano anterior. E em X3, houve um aumento de 14,1% em relação ao ano de X2. Então, há uma tendência de aumento aí, ou seja, de investimentos, né, em ativos permanentes produtivos por essa organização. Bom, se eu estou aplicando em algo, do lado do ativo, eu preciso de recursos. Alguém precisa financiar isso aí, certo? E aí eu devo olhar para a minha estrutura de capital, do lado direito do balanço. E aí a gente encontra a razão pelo qual está sendo pego recursos de terceiros, né, que é para financiar esses meus investimentos em ativos fixos. Faz sentido para vocês? Então, o que a organização fez? Ela pegou dívidas no longo prazo, tanto em X2 quanto em X3, para financiar esses recursos investidos em ativos fixos. Tudo bem até aqui? Então, essas são as primeiras análises que nós fazemos a aplicar a análise horizontal no balanço patrimonial. Vamos agora verificar e analisar a demonstração do resultado a partir da análise horizontal. Quanto à evolução das receitas e dos custos, pessoal, nesses últimos 3 anos. Vejam que a receita ela aumentou 51% em relação ao ano anterior, e em X3 ela aumentou 62,7% em relação ao ano anterior. Vamos agora ver o comportamento dos custos.
Em X2, o aumento foi de 60,3% em relação ao X1, e em X3, houve um aumento de 89,7% dos custos em relação ao ano anterior. Bom, percebam que, tanto em X2 quanto em X3, os meus custos aumentaram mais que proporcional à minha receita. Bom, vejam que esse é um fator delicado, né? O fato do meu custo aumentar mais que proporcional à minha receita significa que o montante que vai sobrar para mim, ele está sendo menor. Isto é, no ano de X2, por exemplo, para que o meu lucro bruto tenha um aumento de 37,2%, a empresa teve que aumentar as suas vendas em 51,8%. E em X3, para que o meu lucro bruto aumentasse 8,6% em relação ao ano anterior, a empresa aumentou 62,7% das receitas em relação ao ano anterior. Esse aumento dos custos mais que proporcional às minhas receitas implicam em resultados, no caso aqui o lucro bruto, reduzido, e não numa evolução proporcional de aumento assim como as receitas. O que é o ideal, pessoal? São que os meus custos de produção, eles aumentam naturalmente, né, com o aumento da receita, mas que esse aumento ele seja proporcional ou, melhor ainda, que ele seja menos do que proporcional às minhas receitas. Bom, em relação ao aumento das minhas despesas versus as receitas, o comportamento das despesas operacionais e financeiras aqui nesse caso foi de aumento, mas o aumento aqui, ele foi menos do que proporcional às minhas receitas, concorda? Então vejam que não chegou a onerar o lucro aí com a mesma intensidade do que os custos, né? Então vejam no ano de X2 que, mesmo com um aumento de 51,8% nas minhas receitas, o meu resultado líquido, o meu lucro, não aumentou com a mesma proporção, né? Eu precisei aumentar as minhas receitas em 51,8% para que eu pudesse ter um resultado maior em 14,3%. E o que está pegando aqui? O que é preciso verificar? Os meus custos de produção. São eles que estão onerando o lucro, o resultado final. Da mesma forma, em X3. Vejam que, inclusive, o resultado aqui ele é negativo, ele é de prejuízo. Houve um prejuízo de 8.100. Então, o aumento de 62% nas minhas vendas não é o suficiente, né, para cobrir aí o aumento dos meus custos, que foi mais que proporcional, de uma maneira significativa, impactando em um resultado negativo. Esses foram os pontos iniciais, então, da nossa análise quanto da aplicação da análise horizontal na demonstração do resultado da empresa. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês agora para algo que pode trazer a gente a conclusões erradas quando da aplicação da técnica da análise horizontal nas demonstrações. Então vejam, eu tenho que tomar cuidado quando eu simplesmente arrastar lá no Excel a fórmula, quando eu tenho valores negativos. Observem, por exemplo, o meu resultado antes dos tributos. Nesse caso, eu tinha um resultado de R$ 10.000 no ano 1 e ele passa a ser negativo no ano 2. Ele passa a ser de menos 50 mil. Aí eu preciso observar que, assim como eu analiso um aumento tirando os 100, né? Então eu tenho um aumento de 18% das minhas despesas operacionais do ano 2 em relação ao ano 1. Quando eu tenho um valor negativo, eu vou fazer o menos 500 menos o 100 para chegar à variação que eu quero. E a minha variação aqui passa a ser, então, de 600%. Então, o meu resultado antes dos tributos no ano 2, ele é 600% menor do que o ano 2, tudo bem? Um outro ponto que nós precisamos observar é quando o valor do ano base ele é negativo. Então, aqui no caso, o ano 1, eu tenho um prejuízo de 50 mil, e no ano 2, ele passa a ser de 70 mil reais. E aí vejam que, nos valores absolutos, eu já percebo aqui que o meu prejuízo aumentou. Ele passou de 50 mil para 70 mil, certo? Mas por cálculos matemáticos, o meu menos com menos, ele vai dar mais. E me parece aqui, se eu simplesmente olhar para a análise horizontal, é que eu teria um aumento de 40% no meu resultado, o que não é verdade. A mesma coisa acontece no ano 3, em que eu tive um lucro de 15 mil, mas como o meu ano base ele é negativo, e mais com menos vai manter o sinal negativo, eu tenho aqui na análise horizontal como se eu tivesse uma evolução negativa, uma redução de menos 30, menos 100, de 130% do ano 3 para o ano 2, o que também não é verídico, né? Então, o que nós vamos fazer para ajustar esses valores na análise horizontal e que a gente não erre na nossa análise posteriormente? Nós precisamos colocar aqui na base 100 um menos, e aí ele já vai trazer de maneira correta os cálculos. Tá? Então, dessa forma, atribuindo menos 100 quando eu tenho valores negativos no ano base, eu consigo corrigir essas inversões de sinal. Então, vejam, no ano 2, agora sim, eu tenho aqui que o menos 70 mil do ano 2, eles representam 140%. Então, o meu aumento aqui, ele foi de menos 140 menos 100. Então, houve um aumento no meu prejuízo de 40%, tudo bem? E no ano 3, os meus 15 mil aqui de lucro, né, que corresponde a 30% em relação ao ano anterior, eu vou verificar na análise um aumento de 130%. Tudo bem? Pegaram a ideia aqui? Então, pessoal, cuidado quando vocês começarem a analisar uma organização para simplesmente não jogar lá a regra de 3 e arrastar a célula e não observar, né, o que está sendo calculado e feito ali. Nós precisamos ter uma atenção especial quando eu tenho no ano base valores negativos, para que eu não chegue a conclusões opostas ao que eu deveria realizar. Vamos agora aprender a aplicar a análise vertical.
Essa técnica ela também é um processo comparativo, que vai ser expresso em percentual e que se aplica ao relacionar uma conta ou um grupo de contas com um valor afim ou relacionável, identificando no mesmo demonstrativo. Então, agora é vertical. Eu vou olhar a representatividade de uma conta em relação a um grupo de contas daquela demonstração específica. Um ponto importante a ser colocado aqui é que uma análise não elimina a outra, e sim elas são complementares. A análise vertical ela vem para corroborar a tudo aquilo que a gente analisa e verifica na análise horizontal. Então vejam, a análise vertical ela irá possibilitar a verificação da variação de uma conta em relação a um grupo de contas no mesmo período. Também nós calculamos com uma simples regra de 3, em que eu tenho no numerador uma conta que eu vou verificar, né, a conta definida aí para análise, dividido, se for no balanço patrimonial, pelo ativo ou passivo total, vezes 100. Se eu estiver aplicando a análise vertical na demonstração do resultado, eu vou ter a minha conta definida para análise dividido pela minha receita líquida, vezes 100. E aí eu tenho em percentual o montante que representa aquela conta em relação à receita. Vamos ver agora, então, como aplicar a análise vertical no Excel, rapidinho? Como eu acabei de mencionar, a minha base 100 para análise vertical, ela é o total do ativo ou o total do passivo. Então, eu vou identificar, por exemplo, qual é o percentual que representa o meu montante de valor do ativo circulante em relação ao meu ativo total. Então, o que eu preciso fazer aqui? Pegar os meus 100 mil, dividido pelo ativo total, 560 mil, vezes 100. E aqui eu identifico o quê? O montante do meu ativo circulante representa 17%, aproximadamente, em relação ao total do meu ativo. Uma vez calculado para os demais anos, eu consigo identificar agora se houve alteração na representatividade de uma determinada conta ao longo dos anos. Então vejam que no meu ativo circulante, ele representava, em relação ao total do ativo, quase 18%. Né? No ano de X2, essa representação ela passa a ser 16%. E no ano de X3, vejam que o meu ativo circulante ele já representa somente 13% em relação ao total do ativo. Então, existe uma tendência de queda aqui nessa representação, né, do montante do ativo em relação ao total, o que condiz e corrobora com o que a gente já havia verificado na análise horizontal, que existia lá uma tendência de queda do ano X3 ao ano X2, lembram? No montante do meu ativo circulante. A mesma coisa eu faço no parte do meu passivo, então eu teria aqui o meu passivo circulante 70 mil dividido pelo total dos passivos 560 mil vezes 100. Vou fazer só mais esse, tá, pessoal? Aqui junto com vocês. Então, vejam que no meu passivo circulante, a representação da conta em relação ao passivo total ele vem aumentando ao longo dos anos, o que também condiz e corrobora com o que a gente verificou na análise horizontal, né? De que os passivos eles estavam aumentando de maneira significativa, lembram? Vejamos agora como aplicar a análise vertical na demonstração do resultado. Então, aqui no caso, a minha base 100 é nas vendas, como já mencionado, né? E aí eu vou identificar a representatividade das demais contas em relação ao montante das vendas. Então, eu tenho aqui o meu custo dividido pelo montante das vendas, vezes 100. Eu tenho que os meus custos no ano X1 representam 63% do montante das minhas receitas. Aplicando isso para os demais anos, vejam como essa representatividade ela aumenta, o que condiz também com o aumento expressivo que nós verificamos na análise horizontal, né, dos meus custos de produção, aumentando mais do que proporcional às minhas receitas. E aqui eu verifico que a representatividade dos meus custos de produção no ano X3 passa a ser de 77% do montante das minhas receitas, enquanto que em X1 eu tinha 63%. Muito bem, então voltamos lá com foco na análise da técnica de análise vertical aplicada. Bom, deu para ficar claro como calcula, né, pessoal? É bem simples mesmo. Vou voltar agora para os slides para que a gente foque aqui a análise da aplicação da técnica. Então, uma vez calculado no Excel a análise vertical tanto para o balanço patrimonial quanto para a DRE, vejamos o que nós temos de informação aqui para corroborar com aquilo que nós já verificamos na análise horizontal. Vejam que no ativo circulante, a representatividade da conta ela vem reduzindo ao longo dos anos, né? Ela passa a ser 17,9% em relação ao total do ativo em X1, em X2 ela tem uma representação de 16% em relação ao total do ativo, e em X3 ela passa a ser de 13%. Enquanto que o meu passivo circulante, né, nós verificamos que há um aumento da representatividade dessa conta em relação aos passivos totais. E, naturalmente, isso vai impactar na liquidez da empresa, né? Uma vez que o volume maior das atividades de dívidas vencíveis no curto prazo ele está sendo maior. Bom, no que tange à evolução dos ativos permanentes produtivos, lembrem-se que a gente viu na análise horizontal que existe uma tendência de aumento nesse grupo de contas, né? Aqui, quando a gente olha para a representatividade da conta em relação ao total do ativo, nós também identificamos isso. Em X1, os ativos fixos permanentes, eles representavam 53,6% do total do ativo. Eles passam a representar em X2 57% e em X3 eles chegam a representar 60,8% do total do ativo. Percebam que esse foi o único grupo de contas que proporcionalmente cresceu no grupo dos ativos. E quanto à evolução da estrutura de capital, percebam que em X1 a representação do meu PL em relação ao ativo total era de 60,7%. Em X1, o meu patrimônio líquido, ou seja, o capital próprio, ele financiava integralmente os meus ativos fixos.
que representavam 53,6% do total de ativos, né? E olha como isso se inverte ao longo dos anos. Em X2, a representação do meu PL passa a ser de 57,6%. Em X3, ele é de 53,4% em relação ao total dos passivos, enquanto os meus ativos fixos têm uma representatividade em relação ao total de 60,8%. Nesse momento, eu não consigo mais, com o meu capital próprio, financiar totalmente os meus ativos permanentes. Eu preciso aí de recursos de terceiros. E foi um movimento que ocorreu, né? Nós verificamos na análise horizontal que os meus passivos aumentaram de maneira significativa nos últimos 3 anos. E, inclusive, eles passam a ser, agora no ano de X3, maior quantidade de recursos, que são de terceiros, e não mais de capital próprio. Vejamos agora a aplicação da análise vertical na demonstração do resultado do exercício. No primeiro ponto, vamos verificar a evolução dos custos e do lucro bruto. Vejam que em X1 a representatividade dos meus custos em relação às receitas era de 63,2%. Ele passa em X2 a representar 66,7%, e em X3 eles passam a representar 77,8% da minha receita. Então vejam um aumento da representatividade dessa conta de uma maneira significativa, né? E naturalmente isso impacta no resultado posterior, que é o meu lucro bruto. Então a representatividade do meu lucro no ano de X1 foi de 36,8%, e ele passa em X2 a ser de 33,3%, e em X3 passa a representar 22,2%. Então existe uma representatividade do meu lucro bruto aí caindo significativamente. Por quê? Porque está sendo impactado ao aumento que eu tenho na conta de custos de produção. Uma vez que a gente viu na análise horizontal que esses custos eles vêm aumentando mais que proporcional às minhas receitas. Então eles oneram o montante do meu resultado. Quando eu olho as minhas despesas operacionais e financeiras, lembram que não houve um aumento expressivo, né, e mais proporcional às receitas em relação à análise horizontal. Aqui, nós podemos verificar que a representatividade, por exemplo, das despesas operacionais, elas até são reduzidas em relação ao montante das minhas receitas. Em X1, a representatividade das despesas operacionais em relação às receitas era de 16,8%. Em X2 passa a ser de 15,1%, e em X3, a representatividade das despesas operacionais em relação à receita é de 13,5%. Então, há uma redução na representatividade dela, né? E vejam que as despesas financeiras, elas se mantêm. Há um aumento na representatividade em X2 e uma leve queda quando eu olho a representatividade de X3 em relação a X2. Agora vejam o comportamento do resultado do período. Eu tinha em X1 uma representatividade de lucro aí de 5,7% em relação às receitas. Ele passa a ser de 4,3% em X2 e como deu prejuízo em X3, né, ele passa uma representatividade de 0,4% negativo das minhas receitas. Uma outra perspectiva de análise que nós podemos verificar aqui é que desse montante de receitas, 94,3% dela foi destinada para cobertura de custos e despesas. E desse montante de receitas só foi transformada em lucro efetivamente 5,7%. Bom, o ponto principal aqui, que nós como analistas temos que colocar um asterisco para verificação posterior, é a questão dos custos de produção, e esse aumento mais que proporcional em relação à receita. É isso que está destruindo aqui o resultado da empresa. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que a gente não chega a ver com profundidade dentro da disciplina, mas que é de extrema importância, é a questão da inflação e do poder aquisitivo da moeda. Vejam que se eu me propor como analista a verificar uma empresa ao longo dos seus 10 anos, por exemplo, eu tenho aí períodos diferentes em que eu vou ter um poder aquisitivo de moeda diferente também. O que um imóvel valia 10 anos atrás não é o que ele vale hoje, certo? Trouxe um exemplo para mostrar aqui para vocês. No caso, vamos dizer que um ativo imobilizado, em um período, ele atingiu 100 mil. E no período subsequente, foi atingido um valor de 125 mil. Está correto pegar o valor nominal e dizer que a diferença é de 25 mil? Vamos dizer que no período eu tive uma inflação de 9%. Eu preciso colocar esses valores, né, no mesmo nível de poder aquisitivo da moeda, para que eu possa compará-los. Então, no caso, eu aplico a minha taxa de inflação de 9% no montante de 100 mil, que é o meu ano anterior, e eu vou identificar que o meu imobilizado no ano anterior foi de 109 mil, e não de 100 mil, o valor dele. Ou seja, estou pondo na mesma moeda e no mesmo valor de poder aquisitivo da moeda, tudo bem? E aí eu consigo comparar o meu montante hoje de ativo permanente no valor de 125 mil com o ativo imobilizado inicial em moeda final, que é de 109 mil. E aí eu verifico que a diferença não é de fato, né? A diferença real, ela não é de 25 mil, e sim de 16 mil. Então, em momentos em que a inflação é grande e que eu vejo isso com um período de tempo grande, é importante a gente levar em consideração, ok? Bom, esse é o conteúdo proposto para a videoaula da semana 2. Espero que eu possa contribuir com essa videoaula para os estudos de vocês. Está disponível